Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com uma live da Radar para vocês, trazendo o que há de melhor, o que há de mais novo, o que há de tendência em controladoria jurídica, em temas ligados à gestão jurídica. Falamos recentemente em uma live para vocês sobre o secretariado jurídico com a professora Bruna Jordão. E agora estamos aqui com mais uma live que é de uma série Profissão Controller Jurídico. E hoje teremos aqui dois convidados para conversarmos. Então vamos lá, vamos adicionando o pessoal. Aqui, o Eduardo já entrou. Olá, Olá, tudo bem, Samantha? tudo bem? Agora vamos aguardar que a Alessandra também já deve estar entrando aí para compor conosco. Nós temos feito essas lives num formato também de 3 participantes. É interessante porque o debate fica mais rico, né, pessoal? Olha lá, os nossos queridos seguidores e amigos de sempre participando conosco. A gente nota que quem, né, nos segue está sempre aqui participando. Obrigada por vocês estarem aqui. O Adian, a Stephanie, a Kathleen, Renata, própria professora Bruna está aqui, que eu falei há pouco. Vamos aguardar aí, que acho que a conexão do Eduardo também não está muito boa, já vai estabilizar. Pessoal da Badria Advocacia, todos aí entrando conosco, né? Vamos ver se todos, se o Eduardo e a Alessandra conseguem voltar aí conosco. Agora sim. Olá, Alessandra. Boa noite, Samantha. Boa noite, Eduardo. Tudo Boa bem? noite, Alessandra. Tudo ótimo. E vocês, como estão? Tudo bem, Tudo graças bem. a A tua Deus. imagem para nós está travada, Eduardo. Acho que deve ser a sua conexão, que deve estar ruim. Não está funcionando aí para transmitir a live. Dá uma checada se consegue melhorar, porque não estamos te vendo, apenas te ouvindo. Então, vamos verificar aqui. Enquanto isso, enquanto o Eduardo vai conseguindo aí se reconectar, pessoal, deixa eu fazer aqui a abertura já do nosso assunto de hoje, né? Então, veja, nós estamos aqui na série Profissão Controller, fazendo uma live que tem a ver com os participantes do nosso Clube VIP de Controllers Jurídicos. Então, o Eduardo participa do Clube VIP, a Alessandra participa, e aí, maravilhoso, né? A gente poder trazer justamente quem está participando das discussões mais ativas, mais recentes, dos debates, dos cursos mais avançados sobre o tema, para também trocar aqui ao vivo ideias e compartilhar com toda a nossa rede, certo? Bom, eu quero, antes de mais nada, apresentar a Alessandra para vocês saberem quem é ela. A Alessandra integra o Departamento de Controladoria do Ferraz Cicarelli Passou Advogados Associados de Curitiba, Paraná. O escritório ele atua com um grande volume de processos, né? Principalmente no segmento bancário, e atende todo o território nacional. Então, assim como em todo escritório que tem um grande volume, é um desafio. Eles têm lá, em média, 650, 700 publicações por dia para tratar e dar andamento. Eles hoje utilizam o sistema TS Cobra e devem ir para o CPJ 3C em meados aí deste ano, né? Em breve. A Alessandra é formada já
há quase 20 anos, né? Na área do direito, como advogada, e tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E o Eduardo, ele é consultor da Radar, especializado nas áreas de estratégia, planejamento, gestão de serviços e gestão de pessoas. Ele é advogado também, já há mais de 20 anos, e é mestre em planejamento e governança pública e especialista em direito processual civil. Coautor também do nosso livro Manual da Gestão para Advogados, volume 3, que será publicado esse ano. E o Eduardo, ele está à frente de várias consultorias da Radar, participando na implantação, no aprimoramento de controladorias, em toda a implantação de software de gestão, elaboração de manual de fluxos e procedimentos. Então, são duas pessoas aqui com conhecimento bastante aplicado e prático no assunto para discutir conosco, certo? Lembrando para todos que essa live vai ficar gravada no IGTV e no YouTube da Radar. Então, vocês poderão depois assistir novamente ou também compartilhar com os seus amigos, colegas de trabalho e tudo mais, né? Hoje, eu gostaria de fazer aqui, como sempre fazemos, algo mais num formato de bate-papo descontraído. Mas hoje eu quero puxar um tema aqui que tem mais a ver mesmo com a pessoa do controller ou do assistente de controladoria, enfim, com quem trabalha ali na linha de frente da controladoria, tá? Para a gente falar sobre a questão da carreira na controladoria jurídica, a preparação para essa carreira, uma eventual transição de uma carreira da advocacia técnica para essa advocacia que nós chamamos de advocacia de gestão jurídica, né? A importância e a valorização do profissional controller jurídico e assistente de controladoria jurídica também, né? O perfil desse profissional, tanto em requisitos objetivos como mais subjetivos, e as tendências que a gente tem a respeito desse perfil aí, né, do controller jurídico do futuro, tá? Então vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje. E aí vou começar a convidar aqui o Eduardo, então, para compartilhar conosco. Eduardo, com a sua experiência prática no recrutamento e seleção de controllers jurídicos, de assistentes de controladoria jurídica, qual que é a preparação que você acredita que esse profissional precisa ter para exercer bem as suas atividades hoje em dia? Bom, vamos lá. Então, de início, já quero agradecer pelo convite para essa conversa tão bacana sobre controladoria jurídica, nossa audiência aí muito interessada na gestão jurídica. E já respondendo a sua pergunta, é bom para exercer bem as atividades afetas à controladoria jurídica, em primeiro lugar, conhecer o processo, né? É indispensável a disciplina processual relacionada àquela área da atividade do escritório ou departamento jurídico, notadamente processo civil, processo do trabalho, processo previdenciário, enfim. Já né, nessa linha, o conhecimento em processo eletrônico, indispensável, né? Para um controlador jurídico poder atuar de forma segura e consistente. Outro requisito indispensável é o conhecimento avançado no software de gestão jurídica daquele escritório ou departamento jurídico. Então, algumas pessoas, alguns colegas me perguntam, especialmente aqueles que atuam na área técnica, e às vezes surge alguma vaga, né, para controladoria jurídica e alguém que não tenha ainda esse conhecimento formado vem me perguntar sobre o software de gestão em específico. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, aqui nós estamos falando de um conhecimento um pouco mais avançado, então não seria só aquele olhar para a agenda, para o cumprimento dos prazos, ali na aba processual, né? Nós estamos falando de um conhecimento mais avançado, seja de parâmetros de reparametrização, de emissão de relatórios, é um olhar um pouco mais
avançado. Também, ainda em resposta, me parece indispensável conhecimento do pacote Office, né? As planilhas de Excel, tão famosas planilhas do Excel para gerar aqueles gráficos e demais informações relevantes, aí, indispensáveis. E, por fim, o conhecimento em controladoria jurídica, na ferramenta em si. Como é que uma pessoa vai atuar na controladoria jurídica, né, sem ter um conhecimento ali teórico, pelo menos, para se organizar e ir adquirindo essa prática, né? Pode ser que, em função de algum estágio, esse profissional tenha tido a oportunidade de atuar num setor de controladoria jurídica, né? Então, nessa situação, a pessoa vai ter uma experiência prática, já vai ter aqui uma noção do funcionamento do setor e da importância desse setor no apoio às atividades do setor técnico, né? Como suporte das atividades dos advogados, esse suporte administrativo jurídico. Então, me parecem esses os requisitos básicos e indispensáveis para a atuação na controladoria jurídica. Olha só que interessante, né? A visão do Eduardo, que está ali na prática, implantando controladoria, aprimorando controladoria, e comprova a necessidade desse tipo de conhecimento, né? Como ele falou, evidentemente, muitos nos procuram, interessados nas vagas que nós temos de controllers, de assistente de controladoria, né? E claro que, como a gente quer abordar hoje aqui, a carreira de controller é uma nova carreira e é uma carreira que pode ser muito promissora, muito interessante em diversos aspectos, inclusive financeiramente também, né? Então, tem uma grande procura, mas ainda há, né, muitos que pensam que para ser controller basta querer. Ah, então eu quero ser controller, ou eu quero ser assistente de controladoria. Basta eu me candidatar e dizer que eu gosto da área, que eu tenho facilidade de aprender, que eu tenho vocação para gestão, que eu me interesso pelo assunto e pronto, né? E, gente, claro que isso já é muito importante, a gente sabe, né? Mas hoje o mercado está cada vez mais concorrido e não é só a Radar aqui, né? Às vezes exigindo alguns requisitos para as vagas, mas são os nossos clientes também que nos contratam para implantar a controladoria, eles já vêm com essas exigências de perfil. E como o Eduardo falou, tem que ter o conhecimento na tríade da gestão de serviços, que é o software de gestão, a controladoria em si e o manual de fluxos e procedimentos. E esse conhecimento, ele não é um conhecimento nível usuário, nível aquele advogado técnico que acessa o sistema, sabe ver sua agenda, sabe ali cumprir suas tarefas. Não, é um conhecimento já no nível de gestão, um nível muito mais aprofundado. Vale dizer, sempre repasso, ressalto isso. O controle jurídico tem que ser o profissional com maior conhecimento no software de gestão de todo o escritório. Ele tem que ter um conhecimento aprofundado, avançado, para poder configurar, parametrizar o sistema, criar relatório, manipular o BI. Então, a gente não está falando do conhecimento usual. Então, ótima essa possibilidade a mais que os advogados têm de ter uma carreira também na gestão jurídica. Eu sou suspeita para falar, mas é muito interessante, claro, a atuação como controlador jurídico, mas tem que se preparar, tá? E como se preparar? Como que eu me preparo? Ah, como o Eduardo falou, de repente eu tenho uma prática de estágio, ou eu atuei em uma das atividades da controladoria, mas possivelmente vou ter que ir um pouco além, fazendo cursos, principalmente, não só de controladoria, como de software, como de manual, da tríade, da gestão de serviços, para eu poder exercer bem a minha atividade, né? Às vezes os cursos também só não bastam, eu tenho que fazer algum estágio a mais, entendem? Eu tenho que ir para a prática e participar de grupos de estudo e etc.,
para realmente poder me capacitar, tá bom? E aí, quem que se destaca nesse mercado? Quem for além, né? Quem conseguir se capacitar melhor, tá bom, gente? Então, realmente a preparação hoje é muito importante para qualquer profissional no mercado, né? Deixa eu aproveitar então e já fazer aí uma pergunta para a Alessandra, né? Para ela nos contar um pouquinho sobre justamente essa transição de carreira que ela teve, de uma advocacia técnica para a controladoria jurídica, que é o que ela está passando aí, não faz muito tempo que ela está na controladoria, então ainda é recente. Nos conta, Alessandra, como que foi, por favor. Boa noite. Boa noite, Samanta. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, pessoal do nosso grupo VIP de Controllers. Bom, desde 2015, 2016, que eu ouvi falar na controladoria jurídica. Trabalhei em escritório por uns 6 anos e foi implantada a controladoria jurídica. Aí o pessoal do técnico não podia mais fazer protocolo, a gente não podia mais gerar guia, agendamento de prazo, era tudo a controladoria jurídica. E daí isso foi me chamando a atenção. Eu comecei a ler alguns artigos sobre controladoria jurídica, me interessei também, né, porque já desenvolvi esse trabalho mais jurídico-administrativo no escritório. E daí eu conheci a Radar por um acaso, assim, uma das minhas pesquisas, das minhas buscas na internet, e resolvi fazer o curso. E em 2018 que eu comecei. Eu falo que eu ainda estou em fase de transição, porque eu comecei a fazer esse curso básico de controladoria. Depois eu fiz o manual de fluxos e procedimentos que tem que ter na controladoria, a gente tem que seguir direitinho, tanto a gente da controladoria quanto o pessoal do técnico. Tem que estar alinhado, né, com esse manual para todo mundo trabalhar direitinho. E fui para o curso avançado, curso completo. Quando eu fiz o curso completo, ainda foi presencial. Eu lembro que a Samanta sempre falava, não tem como fazer o curso completo de controladoria jurídica online. E agora a gente vê, né? Os cursos online, pós-graduação online, aulas online, todos esses cursos. Sempre que eu vejo lá algum curso lá da Radar, eu acompanho, né, em todas as redes vocês, curso online, eu me reporto naquela época que a Samanta falava, não tem como fazer o curso de controladoria completa online. E fui para o avançado e estou sempre estudando, sempre tentando me aprimorar, lendo artigos, discutindo com o pessoal, conversando, trocando ideias, que isso é muito válido. E também fiz o curso de CPJ, porque eu nunca tive contato com CPJ. E eu sei que a maioria dos escritórios procura um profissional com conhecimento avançado no CPJ. E eu não tinha. Falei, bom, eu tenho que ir atrás disso. Eu fiz o curso básico, fiz o curso avançado também recentemente. E a gente sempre tem que estar em busca de novos conhecimentos, que é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? Sempre estudando, porque a concorrência é grande. A gente também tem que estar sempre ligado nos cursos, né? No que o mercado está exigindo da gente. É verdade. E a concorrência é bem grande, a gente tem que... Isso aí. Então, olha só. Como eu mencionei, a Alessandra, o Eduardo fazem parte do nosso clube VIP de controles jurídicos. E o que a gente faz lá? Um monte de coisa legal. Além dessas lives, nós trocamos muita informação. Nós trocamos muitas ideias, situações práticas. Oi, pessoal, estou tendo problema tal no PJE, quem mais está tendo? Ai, pessoal, eu estava usando o fornecedor de publicação tal e agora não está mais me atendendo bem. Quais que vocês estão usando no momento e quais que vocês não estão tendo problema, que vocês mais gostam?
Ai, pessoal, estou precisando de uma empresa que capte a citação antes dela ser feita. Então, a gente ali troca essas ideias todas. E eu sempre brinco, não tem... A respeito de controladoria, não existe conhecimento formado e acabado. A gente está aprendendo todo dia, porque é tudo muito dinâmico, uma vez que está ligado à tecnologia, à própria evolução da tecnologia, né? Então, eu mesma também estou todos os dias aprendendo. O que eu não sei, eu digo, deixa que eu vou atrás da informação e tento ir trazer para o pessoal. Então, é legal porque a gente discute, né? E é isso que precisa ter mesmo. O pessoal aqui, enquanto isso, já deixa eu aproveitar e falar aqui um pouquinho, né? Um monte de gente aqui mandando um abraço, um beijo. O Daniel aqui dizendo que ama trabalhar com controladoria. O Mauro quer dar o depoimento. Pode dar o depoimento, Mauro. Fala aí, escreve aí que a gente lê para você. Né? A Daniele dizendo, eu sou controller inicial. CPJ nunca usei, só VIOS e Autojur. Olha aí, ó. Né? Então... Aí que tá, né, pessoal? A gente tem muito que aprender, são tantos softwares, são mais de 50 softwares. Nós temos que conhecer pelo menos os mais usados. A Daniela falando também que já fez o curso básico de controladoria e tem os livros. Que legal, gente, que legal. Bom saber, bastante gente aqui da área já. Mas é isso aí, né, Alessandra? Essa transição de carreira exige mesmo que busque conhecimento. Então, eu recomendo a todos, pessoal, que assim como a Alessandra fez, façam, né? Porque isso dá mais segurança para vocês mesmos poderem atuar e poderem crescer dentro da controladoria. De repente começa como assistente de controladoria para depois se tornar controller, ou começa como assistente de controladoria num escritório menor para depois ir para um escritório maior. Ou começa, né? Enfim, são tantas estratégias de carreira que cada um pode ter aí, mas tem que ter uma estratégia bem pensada, bem amarrada e sempre com base nessa preparação que a gente falou. Tá bem, pessoal? Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o Eduardo. Eduardo, ao implementar uma nova controladoria num escritório, por exemplo, que não tinha controladoria antes, não é que você vai aprimorar, não tinha, do zero, né? Como que você sente que as demais pessoas do escritório têm reagido? Tem tido resistência? Não tem? Que medida tem? Isso tem ocorrido? Ou tem recebido de uma forma positiva a implantação da controladoria? Me fala um pouquinho. Bom, existem diferentes situações que nós observamos. Via de regra, as pessoas se sentem muito surpresas e satisfeitas com a implantação da controladoria jurídica, quando elas percebem as vantagens desse setor implantado no escritório. Existe uma certa resistência no período de implantação, nesse interregno ainda que é uma nova cultura organizacional que precisa ser incutida nas pessoas, elas precisam compreender essa ferramenta, elas precisam contar com o apoio da controladoria jurídica, se sentirem mais livres e seguras para as atividades da advocacia técnica. Quando elas compreendem que podem contar com esse setor para desembaraçar qualquer atividade de caráter administrativo jurídico, técnico jurídico, elas compreendem notam uma grande melhora na gestão do próprio tempo. E isso é um diferencial para o dia a dia, eu diria um divisor de águas, porque o tempo que aquele profissional levava fazendo as atividades técnicas da advocacia, peticionando, participando de audiências, sustentações orais, enfim, ou atendimento aos clientes, mas ainda assim o advogado precisava emitir guias, controlar as publicações, as intimações que ele está recebendo. Nós notamos que, a partir do momento que tem a efetiva implantação do setor, é um divisor de águas. As pessoas se sentem muito bem apoiadas pela controladoria jurídica, e eu ouço muito um comentário que quem já trabalhou com controladoria jurídica não consegue trabalhar num escritório que não tem a controladoria jurídica. Acontece, eventualmente a pessoa saiu de um escritório que tinha
implantado esse setor e começa as atividades num outro escritório, vai para outra cidade, enfim, fica difícil e as pessoas querem trazer essa nova cultura. Importante ressaltar, nesse contexto de implantação, o apoio dos sócios dos escritórios para validar todas as vantagens que esse setor pode trazer para o nosso escritório. Indispensável. Posso até mencionar aqui, fazer um parênteses também um pouquinho para o departamento jurídico de empresa, que alguns implantam a controladoria jurídica. Aqui a nossa pergunta era focada para o escritório, mas lá no DEJUR, no departamento jurídico, nós temos aquelas questões de gestão de escritórios credenciados, gestão de resultados, etc. E quando temos um controller atuante fortemente ali, os resultados são imediatos, são evidentes. Então, eu noto uma reação a melhor possível, a mais positiva possível com a implantação de controladoria jurídica. Vocês sabem que, na minha época, vocês sabem que eu acho que antigamente a resistência era maior, até pelo desconhecimento, evidentemente. A gente resiste àquilo que a gente não conhece, é natural do ser humano, né? A gente resiste àquilo que a gente tem medo, e a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, assim, claro que a controladoria tem ganho cada vez mais projeção, e hoje em dia pode até ser que as pessoas não saibam muito bem o que é a controladoria, exatamente o que o controle jurídico faz. Mas a maioria já pelo menos ouviu falar do assunto, o que, né, já mudou bastante o panorama. Então, quando bem implantada a controladoria, como o Eduardo falou, com acompanhamento de preferência de uma consultoria especializada e tal, a gente prepara o meio de campo, né? A gente prepara o meio de campo, a gente fala com as pessoas, a gente explica o organograma, papéis e funções, né? Aqui veio a controladoria, os reais objetivos, e aí o pessoal começa também a ficar mais tranquilo e, enfim, compreender as razões dessa mudança e que, como o Eduardo falou, tem muita vantagem nisso. E realmente, quem depois, né, vê a controladoria funcionando, sente o apoio que a controladoria dá, que praticamente entrega tudo mastigadinho lá para o advogado técnico, não consegue mais viver sem. Não consegue mais viver sem. Quando eventualmente vai para um escritório que não tem controladoria, estranha, sente dificuldade, reclama, porque realmente sente que a controladoria é um avanço, né? Sem dúvida nenhuma. E é mesmo, né, pessoal? A gente sabe disso. Então, bem interessante aí. Tem vários comentários, depoimentos aqui do pessoal elogiando a controladoria, dizendo que tem resistência mesmo, mas quando vê que a burocracia, né, já foi, que ele está livre da burocracia, ele quer colaborar, né? O pessoal dizendo que começou do zero, mas ainda está na gestão só dos prazos, então dá para evoluir mais, né? Cada um aqui dando o seu depoimento, o Daniel perguntando, falando como lidar, né, com o fato de que muita gente ainda não sabe qual que é o papel do controller ali. Acha que o controller está ali meio que só para coordenar, parece até de uma certa forma um pouco inútil a posição dele, né? Mas eu acho que é tudo isso que a gente tem feito aí ao longo desses últimos 20 anos, né? Mas com mais força nos últimos 10, 15 anos, divulgando a controladoria, falando sobre controladoria, escrevendo sobre controladoria, gravando vídeos, fazendo cursos e lives como essa. A gente vai informando, o pessoal vai entendendo. E quem entende, sabe que o papel do controller é de extrema responsabilidade, que envolve várias funções, então não é mole não, não é mole não, né, pessoal? Então, muita coisa interessante aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Alessandra. Já, Alessandra, que o Eduardo falou, né, que precisa também vencer algumas barreiras, algumas vezes, vencer resistências. Que cuidados que você acredita que são necessários no relacionamento do controller, né, e de todos os demais profissionais da controladoria
com as outras pessoas e os outros setores do escritório? Bom, ali na Ferraz, nós trabalhamos aproximadamente 10 pessoas. Tem o pessoal que cuida das publicações, que faz as importações, tem o pessoal que faz os protocolos, tem o pessoal das guias, tem uma responsável pelas audiências. Eu acho muito importante assim, o entrosamento da gente, um bom relacionamento, a gente também estar por dentro da função do outro, porque se alguém faltar, alguém pegar férias, a gente tem que saber qual que é a função do outro, para estar ajudando, trocando uma ideia. E com relação aos demais advogados do corpo técnico, eu sempre procuro assim, ter um bom relacionamento com eles. E eu acredito que eu venho conseguindo isso. Principalmente com relação à cobrança dos prazos. Ali nós não fazemos... Uma coisa que eu estranhei bastante quando entrei ali, faz 4 meses que eu estou ali. Amanhã completa 4 meses que eu estou ali. Uma coisa que eu estranhei bastante é que a gente não acompanha todos os prazos. Nós acompanhamos os prazos mais importantes, porque é muito, muito prazo e com o número de colaboradores que nós temos na controladoria, não seria possível fazer isso. Isso me causou uma certa estranheza. E às vezes eles reclamam que está cobrando prazo. Esse prazo não é acompanhado pela controladoria, então vão reclamar com os sócios. Tal prazo, eles estão me cobrando, mas não deviam cobrar. Mas, por outro lado, o pessoal, às vezes eu vou cobrar um prazo, eles respondem assim, ainda bem que nós temos vocês da controladoria, sabe? E eu procuro sempre manter um bom relacionamento com eles, fazendo a cobrança de uma maneira profissional e mantendo uma amizade, porque a gente trabalha junto, tá ali no dia a dia. Eventualmente, a gente também troca alguma ideia com o pessoal do técnico sobre alguma matéria ali que pode ser abordada naquele recurso, o que eu posso fazer naquela petição, o que eu posso alegar ali para ficar. E essa troca de experiências é bem válida, assim. Eu acho que é bem importante, tanto o relacionamento da gente dentro no departamento de controladoria, com os outros advogados do corpo técnico e também com os sócios. Claro, exatamente. Todos. Todos em busca de uma maior agilidade. Não é fácil, né? Porque não é fácil, a gente tem que... Né? Tem que se impor, mas tem que... com um certo tato, né? Eu sempre brinco, a gente tem que ser assim, gentil, simpática, tal, mas firme. Né? Tem que ser firme. A Cláudia está comentando aqui, controller e inteligência emocional devem caminhar juntos. O Eduardo falou aqui, eu sou levemente odiado. Mais ou menos. E às vezes a gente vai cobrar um prazo. Na época aí que eu falava, eu tinha certeza, devem fazer bonequinho de voodoo de mim, devem fazer, mas o que eu vou fazer? Mas por vezes acontecia isso que a Alessandra falou. Ai, que bom que a gente conta com vocês para controlar, para acompanhar, porque aquela hora que o advogado tinha esquecido de alguma coisa, então a gente salvou a pátria ali, né? Então tem essa situação, quando começa a compreender o trabalho em equipe, que na verdade, não é um setor contra o outro, não é a controladoria cobrando só um resultado de um setor, é todo mundo trabalhando em prol da satisfação dos clientes, da excelência, né? Cada um no seu papel, mas evidentemente que existe ali. E eu costumo dizer assim, se a gente conseguir mostrar que a controladoria presta um serviço interno para a área técnica, porque dá todo o suporte, né? Então, ela também pode exigir alguma coisinha da área técnica de vez em quando, né? O prazo que ainda não foi feito, ou, enfim, a agenda que não foi ali baixada, alguma situação assim. Então, é essa a relação que a gente tem que estabelecer, né?
Eduardo, deixa eu te perguntar, em que medida você acredita que a carreira do controller jurídico pode ser promissora mesmo? Bom, eu vejo a carreira do controller jurídico em franca ascensão. O controller, ele vem se tornando a cada dia um profissional mais requisitado, sobretudo até em função da pandemia. O mercado está muito aquecido com a necessidade desse profissional em razão da necessidade de organização interna do escritório. Então, nós podemos imaginar facilmente um cenário de restrições de pandemia, né? O escritório, os colaboradores estão trabalhando em home office, e nós precisamos de alguém para organizar toda aquela rotina de trabalho, para permitir que os advogados consigam trabalhar com segurança sem perder nenhum prazo, já que a equipe está trabalhando à distância. Todo mundo precisou se adaptar. Até mesmo nós da Radar, como a Alessandra bem falou no início do curso, agora praticamente tudo em formato online. Voltando à carreira do controller jurídico, nós sabemos que as faculdades de direito não têm em seus currículos, em seus programas de ensino, nenhuma disciplina voltada à gestão. E essa é a maior dificuldade, é um descompasso que existe hoje entre a necessidade do mercado, a necessidade do escritório da advocacia e a formação lá do nosso bacharel, do nosso advogado recém-formado, que recém pegou a carteira da OAB. Então, as pessoas precisam ir atrás desse conhecimento num campo extra faculdade, fora, além da graduação, por cursos de especialização, enfim, nós temos os cursos da OAB, temos os cursos, a Radar também tem vários cursos, todo mundo sabe, tem muitos outros cursos no mercado voltados à gestão jurídica e à controladoria. Então, da minha fala inicial, que era lá da formação do controller jurídico, as pessoas precisam ir além para surfar essa onda aí que está funcionando muito bem, nós podemos pensar dessa forma. Outro ponto muito interessante da atuação do controller jurídico é a possibilidade desse controller trabalhar remotamente. Hoje, eu atendo vários escritórios da advocacia, dentre os meus clientes, e já selecionamos alguns controllers que trabalham em diferentes estados da federação para aquele determinado escritório de advocacia. No meu caso, eu estou trabalhando com 3 clientes com controllers remotos e estão satisfeitos. Esses que nós já implementamos a controladoria jurídica. Bom, basta fazer um raciocínio de home office, né? Como se o componente da equipe ele está em outro estado, mas engraçado não, mas peculiar, né? Que com essa situação de pandemia, isso acabou se tornando uma prática recorrente que pode ser muito eficiente. Então, essa carreira está em ascensão porque ela anda conjuntamente com a inovação, com a tecnologia no mercado jurídico, com a implantação dessas novas ferramentas para trazer uma maior eficiência para os escritórios. Hoje nós temos aí os robôs jurídicos que dão suporte para os escritórios que têm aí grande escala, trabalham com direito massificado, nós temos o uso da jurimetria, nós temos tantas ferramentas que há 10 anos atrás nós não imaginávamos, né, que pudessem ser tão úteis no dia a dia, como algo até mais simples que é o home office. A pessoa trabalhar à distância, no trabalho remoto, se tornou uma realidade, né? Então me parece um caminho sem volta, e é uma carreira em franca ascensão. Tá? Todo dia que passa é cada vez mais necessário o controle jurídico. Seria interessante até
que as universidades tivessem essa visão, uma visão um pouco mais acurada da gestão jurídica, né? Nós somos formados bacharéis, mas não temos tanto essa prática do dia a dia de uma organização, da rotina de um escritório de advocacia, da organização interna, da necessidade de padrões e procedimentos, de um software de gestão jurídica, de um manual, de um setor de controladoria jurídica para operacionalizar toda aquela atividade fim do escritório. Então, é uma carreira muito promissora. Tem muito caminho pela frente, tem muitas oportunidades pela frente, sem dúvida. Legal, legal. Sempre que a gente fala em remuneração e carreira de controller jurídico, nós costumamos defender, pelo menos nós, que eu digo, sou eu, a nossa equipe toda da Radar, e as pessoas que nos seguem e entendem, né, na mesma linha de pensamento. Então, nós procuramos sempre dizer que o controller, ele jamais pode ser considerado um profissional inferior ou menos capacitado ou qualquer coisa menos do que o advogado técnico, né? Pelo contrário, na verdade, vejam bem, vamos fazer uma seguinte comparação. Vamos supor que a gente tem lá um escritório trabalhista, laboral, e que eu preciso lá contratar um advogado que seria um advogado pleno, lá segundo os meus critérios do que é o pleno. Vamos supor que tem que ter lá entre 5 e 8 anos de OAB ou de experiência. Beleza. E se eu quiser contratar um controller pleno, que também, então, né, no mesmo critério, teria 5 a 8 anos de experiência em controladoria, eu certamente terei mais dificuldade de selecionar um controller pleno do que um advogado trabalhista pleno, para começo de conversa. Eu tenho muito mais oferta deste tipo de profissional do que deste. E segundo, o advogado técnico, se ele não exerce uma função de coordenação ou qualquer tipo de liderança, ele está dentro do que a gente chama do operacional do escritório no setor técnico. Já o controller, ele automaticamente está no nível de gestão, de gerente, de gestor de departamento. Ainda que seja uma controladoria pequena, que comece com 1 ou 2 estagiários, mas tende a se desenvolver um pouco. E ele precisa exercer habilidades que não são apenas operacionais, são habilidades de gestor. Então, também por isso, ele precisa ser remunerado. De forma que, se eu for contratar um controller, né, nesse exemplo que eu dei, pleno, em detrimento de um advogado trabalhista pleno, eu teria que pagar como base o mínimo que ele receberia se ele fosse advogar tecnicamente, mas sempre acrescido de um plus, um adicional pela função, que é uma função de gestão. E ainda, também sempre preconizamos que não só para o controller, mas para o advogado pleno e todos os demais profissionais, seja também considerado, né, uma participação, né, ou no sentido de um percentual sobre o resultado, sobre o lucro do escritório. De forma que a carreira do controller é promissora, não só por haver poucos ainda, menos controllers do que advogados técnicos no mercado, né? Então, menos concorrência em termos de controladoria. Segundo, pela controladoria estar sendo cada vez mais buscada pelos escritórios e departamentos jurídicos, mais valorizada. E também por uma questão de remuneração. Por mais que o controller talvez não tenha chance de crescimento vertical, porque muitas vezes ele não vai sair desse, ele já está no nível de gestão, ele não vai se tornar sócio, muitas vezes por não haver abertura para isso, para a sociedade, mas ele tem condições não só de participar do variável, como de se engajar e liderar outros projetos internos do escritório. Um projeto que eu tenho visto controllers mais avançados se engajarem é o projeto ou do Legal Operations, que é a ideia de ter uma união maior, uma integração maior entre as áreas de suporte, leia-se administrativo, financeiro e controladoria. Então, o Legal Operations nada mais é que uma integração e uma gestão
mais estratégica das duas áreas de suporte e também numa área de inovação. Porque quando a gente fala em inovação no escritório, em qualquer ambiente jurídico, tem a inovação jurídica propriamente dita, de teses, por exemplo, novas teses, novos grupos de estudo, novos produtos jurídicos, mas também tem a inovação em termos de gestão. Eu posso inovar num fluxo, num procedimento, numa nova tecnologia que a gente vai usar, tá? Então, muito promissora mesmo essa carreira aí, principalmente como o Eduardo falou, também com essa tendência de poder trabalhar de forma remota e até mesmo distante, em outro estado da federação, né? Alessandra, me fala um pouquinho também sobre o seguinte: quando tudo está correndo bem lá na controladoria, na gestão jurídica, né? Eu já ouvi você comentar que leu alguma coisa sobre o sentimento de alguns controllers, né? De se sentirem até mesmo invisíveis dentro do ambiente de trabalho, quando tudo está indo bem, né? O que você tem a nos falar sobre isso? Qual que é a tua percepção sobre isso? Esse é justamente o papel da controladoria, né? Não aparecer tanto. Quando a controladoria está em evidência, é sinal de que algo não vai bem. Perfeito. Se a minha agenda não está baixada, se eu não cobro um prazo que deveria cobrar, se eu perco uma carteira. A gente, como bancário, a gente trabalha com várias carteiras. Se eu tenho um gerente daquele banco, tem outro daquele banco, procedimentos são diferentes. E o tratamento com eles também é diferente. E quando a gente está aparecendo muito, é sinal de que algo não vai bem. E a nossa função é justamente evitar que as falhas aconteçam, que haja perdas de prazos, que hajam riscos orçamentários, sejam riscos eminentes ou futuros, pela falta de um agendamento, pela falta de uma cobrança, ou até uma coisa mais grave, como perder uma carteira. Ou um cliente inteiro, né? Perder um cliente, uma carteira subestabelecida para outro escritório, isso a gente não quer, né? E é justamente isso, a gente está ali para evitar que essas falhas operacionais aconteçam, fazendo um bom trabalho para a gente não aparecer, não ficar em evidência. Nossa agenda zeradinha do dia, as publicações todas lidas, os relatórios encaminhados. Tem pendências. Se tem pendência, se não tem. Teve um curso do CPJ básico, você falou, a nossa agenda ela tem que estar zerada. Esteja ou não esteja, chova ou faça sol, ela tem que estar zeradinha ali. Eu não posso deixar, não, isso aqui eu vou deixar para amanhã. Sempre que eu vou baixar minha agenda, eu vou conferir. Não, está zerada, não tenho nada para hoje. E principalmente com relação a... Às vezes acontece, porque, dependendo dos prazos que a gente acompanha, de 15, de 30 ou de 60 dias, às vezes acontece você agendar um prazo e depois, principalmente por conta dessa pandemia, cai num feriado, ou o feriado foi suspenso por conta da pandemia. Tem observado assim, que em vários estados eles tinha aquele feriado, mas o feriado foi suspenso, ali conta como um prazo, eu tenho que reaver todo o meu agendamento. Verdade. Esses dias eu me peguei, agendei um prazo para o dia 3, para quinta-feira. Depois não, mas quinta-feira é feriado. Eu peguei toda a agenda do dia 3, mas não tinha só esse prazo que eu tinha agendado, tinha outros prazos agendados por outras pessoas da controladoria, mas foram agendados no final do ano, prazo assim, 60 dias, prazo suspenso por 120 dias que a gente tinha que dar andamento. Quer dizer, eu já me percebi que eu já tinha agendado um prazo errado e já fui puxar a agenda toda daquele dia. Isso já faz uns 10 dias. Eu falei, não, agora já está zeradinho. É isso aí. Ser controller, atuar em controladoria é sempre trabalhar com gestão de riscos, né, pessoal? Ter esse olhar, assim,
do plano B, né, da conferência e da reconferência, do cuidado muito grande em uma série de fluxos e procedimentos. Por isso que eu tenho recomendado agora fortemente que os controllers e demais profissionais de controladoria jurídica façam cursos sobre a ISO 9001, sobre a gestão de qualidade, porque a gente precisa entender alguns conceitos ligados a ela. A gente fala sobre isso no nosso curso avançado de controladoria, já traz ali o resumo do resumo, né, da situação da ISO, mas é claro que um curso mais aprofundado sobre gestão da qualidade e gestão de riscos vai muito bem, cai muito bem. Até porque, como a gente já falou, além do Legal Operations, a controladoria jurídica passa a ter um papel cada vez mais forte no que se refere ao compliance, à conformidade como um todo e à LGPD. Então, isso, né, tá tudo interligado. Todas essas normas, todas essas regulamentações estão interligadas. E a base de tudo isso sempre é a gestão de risco. Sempre é a gestão de risco e a gestão da qualidade, né? Então, assim, é realmente por aí, né? A gente tem que ter esse papel, às vezes, invisível, porque está indo tudo bem, é porque o risco está sob controle, senão a gente estava aparecendo, né? Mas também recomendo, por outro lado, que a gente consiga aparecer, no bom sentido, mostrando o resultado do nosso trabalho, principalmente por meio de relatórios, de indicadores de desempenho. Então, acho que temos muito a evoluir, aprender e pôr em prática sobre indicador de desempenho, tá? Olha o Aldair aqui, nosso querido amigo, também já foi controller, hoje ele é gestor geral, ele é um Legal Operations hoje, de um escritório. Ele disse aqui, se é seu sonho, delimite um prazo, tenha foco e vá. Em 2006 era meu sonho, já realizei, e hoje eu sou gestor. Avante! 2016, né? Isso mesmo. É isso aí, Aldair. Tudo bem. Aqui, o Daniel comentando, eu obrigo o meu consultivo quando está com o cliente contratando a me chamar, me apresentar e explicar o setor de controladoria. Isso mesmo, explicar papel, explicar função. Olha lá a Cláudia dizendo, também atuo como compliance officer. Isso mesmo. Então, justamente, a gente tem, né, seja o DPO, seja o Data Protection Officer lá da LGPD, seja o compliance officer, e, enfim, o próprio gestor da qualidade, quando a gente pensa numa ISO 9001, né? O controller pode e deve ter todos esses papéis, ou pelo menos estar apto, né, a realizar esses papéis, porque tem muito a ver com o dia a dia da controladoria. Bom, gente, já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso tempo, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer demais aos nossos participantes de hoje, que vieram enriquecer aqui a nossa live com as suas vivências. É legal a gente trazer isso para mostrar que não é só a Samantha falando, e também não é só teoria, é o pessoal na linha de frente, trabalhando em diversos ambientes diferentes e trazendo para nós aqui a prática da controladoria, né? Então, Eduardo, muito obrigada aí pela tua experiência. Espero que possamos fazer mais lives aqui. Bom, eu é que agradeço pela participação, Samantha, agradeço a Alessandra também e a toda a nossa audiência que nos brindou aí com acompanhamento. Foi um prazer falar sobre controladoria jurídica e estaremos aí à disposição, né? Seja pelas consultorias, seja nos cursos da Radar. A Radar, falo aqui por também pertencer à Radar, né? Mas continuamos à disposição para trocar ideias e vale a pena o pessoal participar desse curso avançado. Depois eu acho que a Samantha vai falar um pouquinho melhor e participar do nosso grupo VIP de controllers. É muito rico em informações, muito interessante. Vale muito a pena, recomendo fortemente a todos. Então, agradeço imensamente pela participação. Obrigada. Alessandra também, muito obrigada por ter trazido aí toda a tua experiência, tua vivência.
e desejo muito boa sorte, sucesso, alegria, realização dentro da carreira da controladoria jurídica para você. Obrigada, Samanta. Obrigada pela oportunidade que você tem oferecido para a gente, nós lá do Grupo VIP de Controller, por todo o teu apoio lá para a gente, sempre em busca de alguma informação que você não tem ali na hora, ela vai atrás. E o pessoal também lá do Grupo VIP, obrigado a todos. A Kathleen, que hoje me desejou boa sorte. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente sempre conversa, assim. E agradecer ao Eduardo por compartilhar toda a experiência dele com a gente, que sempre é muito enriquecedora. Agradecer de modo geral. Obrigada, obrigada. Gente, então, olha, lembrando que essa nossa live aqui fica gravada no IGTV e no YouTube da Radar. Se vocês quiserem também mandar o link para alguém que trabalha com vocês, para algum colega, alguém que está precisando saber sobre carreira de controller, né? Possibilidades, necessidade de preparação, o quanto é promissora ou não a carreira. Então, várias dicas práticas aí para vocês, tá? E fechando então o assunto, para quem tiver interesse, amanhã a gente está fazendo mais uma turma do nosso curso avançado de controladoria jurídica, tá? Amanhã à noite. Então dá tempo de se inscrever até às 17 horas. Mas para se inscrever, tem que ter feito um curso de no mínimo 12 horas sobre controladoria jurídica, porque tem que ter a base completa da controladoria para conseguir acompanhar o nosso curso avançado, tá? Então, se ainda não tem, sugiro que façam o curso. Nós temos o básico de 3 horas e o completo de 12 horas pela Radar. O nosso próximo básico vai ser no dia 14 de junho. E o nosso próximo completo vai ser ali começando em 13 de julho. A gente vai fazer dias alternados para não sobrecarregar ninguém. Então, façam isso, tá? Façam isso porque é investir na carreira de vocês. Quem participa do avançado ganha o convite, é gratuito para participar do Clube VIP de Controllers. E lá, além das trocas de informações, grupos de estudo que nós estamos abrindo, troca de material, a gente também tem isso, né? Eu posso ajudar com a mentoria permanente ali, com orientações e ajuda para quem está precisando, tá bem? Gente, muito obrigada, então, encerrando aqui bem no nosso horário. Um beijo para todos os nossos participantes. Muito obrigada pelos elogios. Priscila, querida, nos elogiando. A Amanda dando parabéns para a Ale, para a Alessandra. E, gente, para todos vocês, foram tantos comentários que a gente nem consegue ler todos aqui. Muito obrigada e até a próxima live da Radar, tá bem? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.